Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra para o mês de setembro de 2023. Vamos nos recordar dos principais temas pontuais dedicados a setembro. Primeiro é o mês da Bíblia. Para o mês de setembro de 2023, a reflexão do Papa refere-se às pessoas marginalizadas. Rezemos para que as pessoas que vivem à margem da sociedade, em condições de vida desumanas, não sejam esquecidas pelas instituições e jamais sejam consideradas descartáveis. O Papa nos pede que acolhamos os marginalizados que estão infelizmente, na nossa sociedade, no nosso território paroquial, nas nossas famílias. De início, vamos fazer o sinal de nossa fé, rezarmos o Salmo 32, 33, aqui na versão da CNBB, rezarmos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai nas intenções do Papa Francisco e depois um Salve Rainha, consagrando a nossa nação ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 32, 33. Ele falou e tudo se fez. Exultai justos no Senhor, que merece o louvor do que são bons. Louvai o Senhor com a cítara, com a harpa de 10 cordas, cantai-lhe. Cantai-lhe um cântico novo, tocai a cítara com arte e bradai. Pois sincera é a palavra do Senhor e fiel toda a sua obra. Ele ama o direito e a justiça, da sua bondade a terra está cheia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pelo sopro de sua boca tudo quanto os enfeita. Como num clique recolheu as águas do mar e encerrou em comportas os oceanos. Que toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo começou a existir. O Senhor anula os desígnios das nações, frustra os projetos dos povos, mas o plano do Senhor é estável para sempre, os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Do céu o Senhor está olhando, ele vê a humanidade inteira. Do lugar onde mora observa todos os habitantes da terra. Foi ele quem lhe formou o coração, ele compreende tudo o que fazem. O rei não se salva por um forte exército, nem o herói por seu grande vigor. O cavalo não ajuda a vencer, com toda a sua força não poderá salvar. O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme, sobre quem espera na sua graça, para livrá-lo da morte e nutri-lo no tempo da fome. Nossa alma espera pelo Senhor, é Ele o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e confiamos no seu santo nome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, de modo como em ti esperamos. Agora rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos agora um Salve Rainha, consagrando o Brasil à Imaculada Conceição. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A seguir, a liturgia da palavra do dia.
Nesse dia 21 de setembro, quinta-feira, a cor litúrgica é vermelha, porque nós estamos em festa, dedicado a São Mateus, apóstolo e evangelista, um dos 12, certo? Como eu falei, então se você tem me acompanhado desde o começo do mês, eu estava lendo a introdução da oração das horas, a liturgia das horas, certo? E eu resolvi não ler toda a parte da introdução, porque infelizmente 3 dias aí acabei não gravando o áudio. Peço desculpas por conta disso, né? E para não atrasar mais, o que eu pensei? Tenho pouco tempo, né? Já é dia 21, tem esse final da semana para outra semana inteira, para eu estar pelo menos recitando a oração das horas, tá? Então é assim, eu estou no aplicativo, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Eu não coloquei desde domingo, mas os outros vídeos do canal, desde 1º de setembro, tem na descrição as informações de onde que você baixa, como é que você tem acesso pelo computador, pelo tablet, assinatura do Liturgia das Horas pela Paulus, tá? Então, é só baixar o aplicativo, tem pelo menos 3 que eu super recomendo. Deixa eu só chegar aqui. Dia 21. Vamos ver se chega aqui. Quarta-feira, 20 de setembro. Não sei por que ele tem essa mania. Eu tô em um que eu não tô me batendo um pouco, sabe? Vamos ver. Tá aqui. É que eu tô gravando na terça-feira, então eu tô adiantada. E esse aplicativo é um que tem o símbolo do Alfa e Ômega e fundo em vermelho. Ele é de Portugal. Esse aqui eu consigo ir para trás e para frente do calendário, tá? Eu consigo ver ou avançar ou retroceder. Os outros aplicativos não dá para fazer isso. Ele só dá para ver o do dia. Então, se hoje eu estou gravando, é dia 19, às 6 e pouco da tarde, eu só consigo baixar todas as orações relacionadas a esse dia 19, né? Então, essa é gratuito, tem ofício de leituras, tá? E eu vou me basear nesse aqui. Mas assim, para ser bem franca, dos aplicativos, esse aqui para mim é prático, mas eu gosto muito, muito de um que é o do desenvolvedor Tech. Ele é só durante o período desse dia, por exemplo, dia 19, mas eu acho assim, eu não sei, eu sou muito apegada àquele aplicativo, eu tenho no meu aparelho, sabe? Também nos meus aparelhos. Então vamos lá. Mas para não perder o pique, nós vamos começar. Ah, não, esse aqui eu não posso começar, porque senão você vai ficar cansadinho. Ai, meu Deus. Eu falei que eu ia fazer no final, porque ele é longo, tá? Então, o que eu vou fazer? Pitaco do dia foi jogado para o final das leituras diárias, então eu vou começar com a liturgia do dia, do que você vai ouvir nas missas de hoje, tá? E depois vou fazer a oração, porque se você se cansar, não vai ter problema, você pode interromper o áudio, tamo de boas, tá certo? Então vamos lá. Primeira leitura de hoje, carta de São Paulo aos Efésios 4, versículos de 1 a 7, de 11 a 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 18, 19a, com o refrão: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento,
a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho de hoje, Mateus 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: Eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do dia 17 de setembro, 24º domingo do tempo comum. Mateus 18, versículos 21 a 35, em que Pedro pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Jesus fala: infinitamente. E aí fala a parábola do empregado que devia uma fortuna para o patrão, e ele é perdoado pelo patrão, e esse empregado de coração ruim não perdoou a pequena dívida que um outro colega devia para ele. O patrão soube, chicoteou ele, fez justiça. E aí Jesus responde: tenham misericórdia como meu Pai tem misericórdia com vocês, né? Tenham misericórdia com o próximo também. Então agora vamos para a liturgia da palavra. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu tinha falado que ia rezar laudes, vésperas, mas eu vou iniciar hoje com o ofício de leituras que tem nesse aplicativo, tá? E por quê? Porque hoje justamente é um dia de festa, de São Mateus. Então provavelmente o ofício de leituras vai estar falando sobre a data de hoje. Mas para começar tudo, seja ofício de leitura, seja laudes, vésperas, enfim, a gente tem que começar com o invitatório. Então vamos lá. Quinta-feira da semana, 24ª semana do tempo comum, semana quarta do Saltério, São Mateus Apóstolo Evangelista, festa. Começa assim: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, adoremos o Senhor, Rei dos Apóstolos. Salmo 94, 95, convite ao louvor de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador, vamos à sua presença e demos graças ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Pois grande Deus é o Senhor, Rei maior que todos os deuses, em sua mão estão as profundezas da terra e pertence-lhes os cimos das montanhas. Dele é o mar, foi ele quem o fez, dele é a terra firme que suas mãos formaram. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois ele é o nosso Deus e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provaram, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos essa geração me desgostou e eu disse: é um povo de coração transviado, que não atinou com os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona: Vinde, adoremos o Senhor, Rei dos Apóstolos. Aí tem a explicação. O Salmo 94 ao 95 pode ser substituído pelos Salmos 99 ao 100, 66 ao 67 ou 23 24. No caso de alguns desses salmos formar parte do ofício do dia, dir-se-á em seu lugar o Salmo 94 ao 95. Em alguns casos, pode ser oportuno omitir o salmo com sua antífona quando o invitatório precede o ofício de laudes. Mas assim, não se preocupa, tá? Faz como tá no aplicativo. Ofício de leitura. O ofício de leitura não é fácil de ser encontrado nos aplicativos, em alguns aplicativos da liturgia das horas ou oração das horas.
Em alguns casos você paga. Eu paguei, em um lá eu paguei até descobrir esse aqui do Secretariado da Liturgia lá de Portugal, tá? Que esse aqui é um aplicativo recente. E tem algumas diferenças, mas nada que vá impedir de você rezar, tá? Tá certo? Então, você pode encontrar no que é proposto pelo Heber Clayton. Ele tem aqui no Brasil uma página e um aplicativo. Aí ele tem o ofício de leitura, tá? Mas eu vou seguir nesse aqui, como eu já expliquei, né? E diz assim: se é a primeira hora do dia, começa com o invitatório, que já fizemos. Se já antes se rezou alguma hora, começa-se então pela invocação inicial, como em todas as horas do dia. Então, estamos aqui aprendendo, tá? Vamos fingir que você está me ouvindo antes das 6 horas da manhã. E aí a gente começa com o invitatório, que é aquela oração do Salmo 94, 95. Você só faz uma vez ao dia. Ah, mas eu não é questão de acordar, mas eu vou começar com as vésperas. Você tem que começar com o invitatório. Aí você começa assim, ó, invocação inicial. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino. O Espírito de Deus os escolheu para levarem aos confins do mundo o Evangelho da luz e da alegria, a palavra da vida. E os apóstolos foram terra em terra, sem capa, sem sandálias, sem bordão, como cordeiros enfrentando os lobos nas sombras das florestas. Pregaram a justiça e a verdade, semearam o trigo da palavra, acenderam fogueiras sobre os montes e na treva das noites. Não temeram tristezas nem derrotas e sempre de alma aberta ao sol da graça, porque neles morava a fortaleza do Espírito de Deus. Honra e glória a Deus Pai onipotente e a Jesus Cristo, Salvador do mundo, e ao Espírito Santo que dá vida, agora e para sempre. Salmodia. Antífona 1. O eco da sua voz ressoou por toda a terra e a sua mensagem até os confins do mundo. Salmo 18 ou 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite a dá a conhecer a outra noite. Não são palavras nem linguagem, cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra e a sua notícia até os confins do mundo. Aí levantou-se uma tenda para o sol, donde saí como esposo do seu tálamo. Não, onde eu saí? Não, de onde sai, como esposo de seu tálamo, a percorrer alegremente como atleta o seu caminho. Parte de um extremo do céu e no outro termina o seu curso. Nada escapa ao seu calor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona 1. O eco da sua voz ressoou por toda a terra e a sua mensagem até os confins do mundo. Antífona 2. Proclamaram a obra de Deus e reconheceram o que ele fez por nós. Salmo 63 ou 64. Ouvi, ó Deus, a minha voz na aflição, do temor dos inimigos, defendei a minha vida, livrai-me da caterva dos malfeitores, acho que é caverna, né? Do bando dos que praticam a iniquidade. Afiaram a língua como espada, desferiram como setas palavras de ódio, atirando a traição sobre o inocente, ferindo de improviso sem nada recear. Obstinam-se no mal, combinam armar ciladas e perguntam: quem nos verá? Maquinam iniquidades, ocultam planos bem pensados, o íntimo do seu coração é insondável. Deus, porém, atingiu-os com suas setas, são feridos de improviso, sua língua foi a causa da ruína. Quem os vê meneia a cabeça. Todos tiveram medo e proclamaram a obra de Deus e reconheceram o que ele fez. Alegre-se o justo no Senhor e nele se refugie, e congratulem-se todos os homens retos de coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. Proclamaram a obra de Deus e reconheceram o que ele fez por nós. Antífona 3. Proclamaram a sua justiça, todos os povos contemplaram a sua glória. Salmo 96 ou 97, que diz: O Senhor é rei, exulte a terra. Rejubile a multidão das ilhas.
Ao seu redor nuvem e trevas, a justiça e o direito são a base do seu trono. O fogo avança diante dele, devora em redor os seus inimigos. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê-os e estremece. Derretem-se os montes como cera. Diante do Senhor de toda a terra, os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. São confundidos os que adoram imagens e se vangloriam em seus ídolos. Todos os deuses se prostram diante do Senhor. Sião ouve e alegra-se, exultam as cidades de Judá, por causa dos vossos juízos, Senhor. Vós, Senhor, sois o Altíssimo sobre toda a terra, estais acima de todos os deuses. O Senhor ama os que detestam o mal, guarda as almas dos seus fiéis, livra-os da mão dos ímpios, a luz resplandece para os justos e a alegria para os corações retos. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e louvai o seu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamaram a sua justiça, todos os povos contemplaram a sua glória, narraram as obras e o poder do Senhor e as maravilhas que ele operou. Primeira leitura. Aqui é o diferencial do ofício de leituras, porque em cada parte da liturgia das horas nós recitamos salmos, mas agora vem o diferencial, o que é o ofício de leitura dentro do liturgia das horas. Primeira leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios 4, versículos de 1 a 16. Diversificação dos dons em um único corpo. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda humildade, mansidão e paciência, suportai-vos uns aos outros com caridade, empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como há uma só esperança na vida que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos se encontra. A cada um de nós foi concedida a graça, na medida em que recebeu o dom de Cristo. Por isso diz a Escritura: subiu às alturas, sujeitou um grupo de cativos, concedeu dons aos homens. Que quer dizer subiu, senão que também desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher o universo. Foi ele também que a uns constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos cristãos em ordem ao trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura de Cristo na sua plenitude. Assim, já não seremos crianças inconstantes, levados ao sabor de todo vento de doutrina, à mercê da maldade dos homens, da astúcia com que induzem o erro. Pelo contrário, praticando a verdade na caridade, cresceremos em tudo para Cristo, que é a cabeça. É por ele que o corpo inteiro, coordenado e unido, por meio de todas as junturas, opera o seu crescimento orgânico, segundo a atividade de cada uma das partes, a fim de se edificar na caridade. Responsório conforme 2 a Pedro, capítulo 1, versículo 21 e Provérbios 2, versículo 6. Não foi por vontade humana que se nos revelou a palavra divina. Foi pela ação do Espírito Santo que os homens falaram em nome de Deus. O Senhor dá a sabedoria da sua boca, procede a prudência. Foi pela ação do Espírito Santo que os homens falaram em nome de Deus. Segunda leitura das homilias de São Beda Venerável, presbítero, que hoje em dia é São Beda. Homilia 21, CCL, aí deve ser número romano, né? Do século XVIII. Bom, eu não vou. É CCL 122, versículo 141 a 151, século XIII. Vamos lá. Jesus viu-os, compadeceu-se dele. Não, Jesus viu-o, compadeceu-se dele e o chamou. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe: segue-me. Viu não tanto com os olhos do corpo como com o seu olhar interior, cheio de misericórdia. Jesus viu um publicano, compadeceu-se dele, escolheu e disse-lhe: segue-me, isto é, imita-me. Disse para o seguir não tanto com seus passos como no modo de viver, porque quem diz
que permanece em Cristo deve também proceder como ele procedeu. Mateus levantou-se e o seguiu. Não devemos admirar-nos de que o publicano, ao primeiro chamamento do Senhor, abandonasse os negócios terrenos em que estava ocupado e, renunciando aos seus bens, seguisse aquele que via totalmente desprovido de riquezas. É que o Senhor chamava-o exteriormente com a sua palavra, mas iluminava-o de um modo interior e invisível para que o seguisse, infundindo na sua mente a luz da graça espiritual, para que pudesse compreender que aquele que na terra o afastava dos negócios temporais lhe podia dar no céu tesouros incorruptíveis. E quando ele estava sentado à mesa em sua casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. A conversão de um publicano deu a muitos publicanos e pecadores um exemplo de penitência e de perdão. Foi, na verdade, um belo e feliz precedente. Aquele que havia de ser apóstolo e doutor das gentes atraiu consigo ao caminho da salvação. Logo no primeiro momento da sua conversão, um numeroso grupo de pecadores. Deste modo, já desde os primeiros indícios da sua fé, começou o ministério da evangelização que mais tarde havia de desempenhar quando chegasse à perfeição das suas virtudes. Se desejamos compreender mais profundamente o significado desses fatos, devemos observar que Mateus não se limitou a oferecer ao Senhor um banquete corporal na sua casa terrestre, mas lhe preparou com a sua fé e o seu amor um banquete muito mais agradável na morada interior do seu coração, segundo o testemunho daquele que diz: Eu estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tendo ouvido a sua voz, nós abrimos-lhe a porta para o receber, quando damos o nosso livre assentimento às suas advertências interiores ou exteriores e pomos em prática o que sabemos ser sua vontade. Ele entra para cear, ele conosco e nós com ele, porque habita no coração dos eleitos, pela graça do seu amor para os alimentar, continuamente com a luz da sua presença, a fim de que se elevem cada vez mais para os desejos celestes e ele próprio seja saciado com as aspirações eternas dos seus eleitos, que são o mais delicioso manjar que lhe podem oferecer. Responsório. Hábil escritor instruído nos mistérios do reino dos céus, movido e guiado pela mão de Deus, dispôs o seu coração para meditar o Evangelho e para cumprir e ensinar as palavras do Senhor. Foi-lhe confiada a mensagem gloriosa do Deus vivo, dispôs o seu coração para meditar o Evangelho, para cumprir e ensinar as palavras do Senhor. E no final, Te Deum. Nós os louvamos, ó Deus, nós os bendizemos, Senhor, toda a terra vos adora, Pai eterno e onipotente. Os anjos, os céus e todas as potestades, os querubins e os serafins vos aclamam sem cessar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O coro glorioso dos apóstolos, a falange venerável dos profetas, o exército resplandecente dos mártires cantam os vossos louvores. A Santa Igreja anuncia por toda a terra a glória do vosso nome. Deus de infinita majestade, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, Filho do Eterno Pai, para salvar o homem, tomaste a condição humana no seio da Virgem Maria. Vós despedaçastes as cadeias da morte e abristes as portas do céu. Vós estáis sentado à direita de Deus, na glória do Pai. De novo, haveis de vir para julgar os vivos e os mortos. Socorrei vosso servo, Senhor, que remistes com o vosso sangue precioso e recebei-os na luz da glória. Na Assembleia dos vossos santos, salvai o vosso povo, Senhor, e o abençoai a vossa herança. Sede o seu pastor e guia através dos tempos, e conduzi-nos às fontes da vida eterna. Nós os bendiremos todos os dias de nossa vida, louvaremos para sempre o vosso nome. Dignai-vos, Senhor, neste dia, livrar-nos do pecado. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em vós esperamos. Em vós espero, meu Deus, não serei confundido eternamente. Oração. Senhor nosso Deus, que vos dignastes escolher São Mateus como inefável misericórdia para o converter de publicano em apóstolo, concedei-nos que, ajudados pelo seu exemplo e intercessão, vos sigamos fielmente e nos entreguemos a vós de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Bendigamos o Senhor, graças a Deus. Aqui termina tudo, tá?
tá? O ofício de leituras, ele é longo mesmo. Inclusive, se você pega outros aplicativos, ele diz assim, se você acordou de madrugada ou pela manhã, é um tipo de hino e salmo. Se você faz depois de uma certa hora, não, se você reza durante a madrugada do dia, é um tipo de início. Se for durante a manhã, já é outro tipo de início. Então, existem algumas regrinhas, mas o próprio aplicativo vai dando as indicações, tá? Não é nesse o caso, tá? Esse já foi com essas orações. É um pouco longo, mas o detalhe são as leituras, as homilias, as reflexões, né? Hoje foi de São Beda, ou também conhecido Beda o Venerável. É que ele já deixou de ser venerável faz tempo. Ele é santo agora. E inclusive, volto a repetir, São Beda influencia o Papa Francisco, principalmente no escudo dele papal. Vai lá pesquisar o escudo papal do Papa Francisco, você vai ver que tem uma reflexão de São Beda lá, tá? Amanhã tem mais, tá? Desejo a todos uma ótima quinta-feira, tudo de bom para vocês, fiquem na paz de Cristo, paz e bem.